Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa tarde, meu irmão. Nós estamos hoje num domingo temático, a serviço do reino. Eu fui criada no ministério, eu cresci nessa palavra, no Verbo da Vida especificamente. Eu sou muito feliz de ter crescido num ambiente onde me foi ensinada desde muito nova que ser filha de Deus tem a ver com serviço. Ser filha de Deus tem a ver com estar num coletivo servindo uns aos outros. Assim como a querida Carol veio aqui me auxiliar para que o meu brinco não atrapalhasse na ministração, que não fosse atrapalhar na transmissão para a pessoa que estivesse recebendo. A gente funciona como uma grande engrenagem, um ajudando o outro no coletivo com um bem em comum, com um propósito em comum, que é propagar essa palavra. Amém? Então, eu sou muito feliz de ter crescido nessa palavra e eu sou muito feliz em saber que nós temos um Deus que Ele não só exige que nós estejamos servindo a Ele, mas que Ele nos ensinou primeiro o que era o serviço. Amém? Eu queria que você abrisse comigo lá em Filipenses, e você vai deixar aí aberto. Como eu estava dizendo, eu disse na minha oração, lá em Gênesis, nós temos o propósito de Deus. Deus vai criando a humanidade, criando o mundo. E nós temos o plano perfeito de Deus sendo exposto. Deus, Ele cria o mundo, Ele cria o homem. E o homem, Ele faz a sua imagem e semelhança. E tem uma ministração maravilhosa do pastor Josias, um clássico dessa igreja, que ele fala sobre semelhança. E Deus, Ele cria o homem um pouco menor do que ele, mas da mesma forma. A sua imagem e semelhança. Não para que o homem o servisse diretamente, mas Deus queria, quando Ele criou o homem, Ele tinha como propósito na sua cabeça a família, a convivência. Ele criou o homem para o homem se relacionar com Ele, para ter relacionamento. Por isso que nós somos a feitura de Deus. Imagem e semelhança do mesmo tipo de Deus. Porque Ele tinha a intenção de se relacionar com o homem. E aí o homem peca, a gente já sabe, é afastado de Deus. O homem tem essa natureza caída, corrompida pelo pecado, e cada vez mais fica difícil esse contato com Deus. Então aquilo que era pra gente ser muito parecido com Deus, a gente começa a ficar cada dia mais distante, cada dia mais parecido com o pecado. E aí Deus vai e envia Jesus, fazendo assim, aquele anteriormente na série, no episódio da série todo, entendeu? Te dando um resumão, mas a gente vai chegar no bom lugar, confia em mim. E aí Deus manda Jesus à terra. Jesus vem com um propósito de restaurar a criação, de restaurar o vínculo do filho com o pai. O vínculo daquele que era para ser imagem e semelhança e família de Deus, mas que agora estava afastado. E Jesus vem justamente para se colocar nessa brecha e trazer de volta o homem a esse lugar original. Amém? E aí você pode agora abrir comigo lá em Filipenses 2. No versículo, a gente vai ler do 5 ao 11, e diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui, em Filipenses, eu vou ler rapidinho na versão, a gente leu na ARA, eu vou ler na NVI rapidinho para você. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Repete comigo. Algo que devesse se apegar. Assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio à forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz.
Por isso, Deus o elevou a um lugar de mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então aqui, ele está dizendo que Jesus não se apegou ao cargo, à patente, à glória, que ele poderia se apegar, porque ele era Deus. Mas ele escolheu se esvaziar de toda essa patente para vir e se rebaixar. Ele mesmo se humilhou e veio à terra como homem. Para quê? Para servir ao desejo de Deus, para obedecer. E sendo obediente, ele morreu. E morreu a morte de cruz. Nós aprendemos aqui que Jesus, independente da sua glória e do que poderia fazer, ele escolheu servir. Nós temos aqui Deus na forma, você vai aprender no Rema, matrículas abertas. Inclusive o módulo agora também é aberto, você pode vir assistir. A palavra que está sendo ministrada aqui é a matéria Caráter de Deus, com a reverendíssima Marcela Chianca. Ela arrasa, tá, gente? De verdade. E você vai aprender sobre isso, sobre o caráter de Deus, sobre Deus ser... Você vai aprender sobre isso, sobre o caráter um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui, Jesus, ele era um com Deus, e ele escolhe se esvaziar de toda a sua glória e vir ao mundo como homem para servir. A sequência que nós precisamos nos atentar aqui é: Jesus se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, e ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E então, Deus o exaltou sobremaneira. Sabe, a exaltação, ela veio depois da entrega. A glória eterna foi a recompensa do serviço de Jesus. Jesus serviu e ele foi recompensado no seu serviço, no maior serviço. E nós temos muita imagem de Deus, às vezes, como um Deus, e ele é, amém? Soberano, num trono, e apenas dando decretos e batendo com o seu cajado, e falando vai, isso, não sei o quê. E eu creio que muita gente tem essa imagem por conta dos filmes, desenhos, que a gente vê, muito por conta também da história da humanidade, uma coisa dos reis absolutistas. Mas o nosso Deus, ele assume a posição de rei, não no lugar de um rei absolutista que manda matar meio Alice no País das Maravilhas, cortem as cabeças e faz a vingança. Não, ele é um rei que ele entende que a função dele no governo dele é manter os seus filhos perto. Ele é um rei que está disposto a sair do seu trono para resgatar você. É muito diferente essa visão de reino, amém? E eu queria que você abrisse lá comigo em Lucas 3:21. Existe no nosso Deus uma vontade ativa de fazer coisas. Nosso Deus não é um rei contemplativo. Ele é um rei ativo. Amém? Lá em Lucas 3:21, você vai ver o batismo de Jesus. Diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Vamos parar por aí. Então vamos lá. Jesus veio à Terra para ser igual, para se rebaixar à humanidade, e ele veio mostrar o caráter de Deus, revelar o caráter de Deus, que o homem tinha perdido o contato lá no Éden. Então ele anda por essa terra mostrando como é ser filho de Deus. E aqui ele vai ser batizado, ele é batizado, ele tem a confirmação divina: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. E após ele ter a consciência dessa filiação, a consciência de quem ele é, aí sim, Jesus começa o seu ministério. Ministério aqui, a gente sabe que a palavra ministério é serviço. O seu trabalho. Quando nós recebemos, e aqui você está muito bem alimentado, é uma igreja com muita palavra, eu creio que você já tem a revelação de quem você é em Cristo, você é filho de Deus, você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode, você tem direito à cura, à salvação, à prosperidade. Amém, irmão?
Oh, glória! Coisa boa! Mas sabe, essa consciência de filiação, ela não vem para que a gente fique num estado de minha vida é incrível, minha vida é ótima, eu tenho tudo que eu preciso, porque quando eu estou triste, o Espírito Santo me consola. Quando eu quero algo, eu boto minha fé em movimento, eu consigo algo, e eu tenho o meu carro, a minha casa, a minha família, o meu ministério. Não. A consciência de filho veio para Jesus e deve vir para a gente como aquilo que antecede o serviço. Eu sei que eu sou filho e agora eu faço algo com isso. Eu sou filho, eu sou amado e agora eu me coloco à disposição do meu Pai e vou viver o meu ministério. E o ministério aqui não é um ministério de púlpito necessariamente. Jesus tinha um ministério que ele pregava. Mas o ministério, a palavra aqui, é serviço, é trabalho. E a gente vai ver lá em Atos 6, quando a igreja primitiva está se organizando ali, e a igreja começa a crescer, e tem gentil, tem judeu, e aí tem as viúvas de uns que começam a não receber a cesta da abundância, como a gente faz aqui, a comunhão de bens. Então imagina, a gente tem a comunhão de bens, recolhe os itens, e aí uma galera recebe, outra galera não, mas o critério não está igual. E aí os apóstolos, eles vão... Quando estão organizando essa galera, eles falam, como é que a gente vai resolver? A gente não está tendo condição mais de cuidar disso. A gente vai precisar levantar pessoas para isso, levantar os diáconos. Aí lá em Atos 6, você pode abrir comigo também. Atos 6, no versículo 2, diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço, deste ministério. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosépio de Antioquia. Então aqui, ele está falando que foram escolhidos para essa função de serviço homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Características essas que são de todo filho de Deus. Amém? Se você é filho de Deus, independente do cargo que você ocupa, é bom que você tenha uma boa reputação, porque você está representando o seu Pai. Que você seja cheio do Espírito, porque você está na dispensação do Espírito Santo, então você tem acesso ao Espírito Santo, você pode, você mesmo, orar, se consagrar, se encher da palavra. Então isso é uma função de todo filho. E aí, uns vão servir na diaconia, enquanto outros estão separados para ministrar a palavra. Nos 2 casos, a palavra é ministério, é serviço. Em todos os casos. Seja você a pessoa, e eu acho muito interessante, ontem eu estava numa trilha com uns amigos meus, todos, jovens, na mesma faixa etária, e a gente estava falando sobre um diácono que impacta imensamente a nossa vida. Bia é minha testemunha, o queridão, você já deve ter sido recebido por ele com muita alegria, abraçando, e a gente está falando, cara, como é incrível, às vezes a gente chega na igreja, tendo um dia, atarefado e tal, e ele recebe a gente com tanta alegria. E a Bia falou uma frase que eu gostei muito, que ela foi, às vezes eu tô até mal, mas ele me recebe tão bem, ele me faz tão bem, que eu fico na obrigação de fazer ele bem também. Aí ele fala, oi, eu falo, oi, tudo bem? Sabe, é nisso. A gente vai se ajustando. Como é que eu vou chegar até ele desanimado? Ele tá tão feliz de estar aqui servindo. Então eu vou e reajo também, porque é isso que é corpo. Independente de qual ministério você esteja inserido, ministério é serviço. E para servir, é importante que você tenha a sua consciência de filho amado. Era só isso que Jesus precisava para iniciar o seu ministério, a confirmação de que ele era filho amado. E ele, quando teve isso, aí sim, ele reuniu seus discípulos, ele começou o seu ministério. E sabe, antes dele começar esse ministério de chamar os discípulos, ele foi levado ao deserto a ser tentado por Satanás. E Satanás tenta ele justamente nesse lugar, de filiação. Então, sempre que nós estamos servindo, é importante que a gente tenha
em mente que estamos servindo não como escravos, não. Porque nós fomos libertos do reino do império das trevas, da escravidão. Nós estamos servindo justamente porque somos filhos. Justamente como o nosso irmão mais velho nos ensinou. Porque Jesus morreu na cruz, ele veio ao mundo para nos mostrar como era o Pai, como era o relacionamento perfeito do homem com o Pai. Então, imitando a Jesus, nós vamos estar imitando os seus passos, imitando o seu servir. Imitar a Jesus é servir. Amém? E eu queria pedir para a projeção me ajudar. Bom, eu tenho uma imagem clássica que eu gosto muito. Se você já viu alguma ministração minha, provavelmente você já teve contato com essa imagem. Essa imagem aqui é a imagem de como a igreja primitiva retratava Jesus. A igreja que teve contato com Jesus, e logo depois eles foram perseguidos, eles se reuniam para adorar em catacumbas. Então eles pintavam nas catacumbas a imagem de Jesus, a imagem que eles ouviram daqueles que andaram com Jesus, dos apóstolos. Então quando eles pintavam Jesus, eu tenho certeza que essa é uma imagem muito diferente do que você pode ter na sua cabeça quando a gente fala, imagina Jesus aí. E aí essa pode ser uma imagem diferente do que você viu ao longo da vida, Jesus nos consultórios médicos, por exemplo, não costuma ser esse Jesus. Mas essa é a imagem que os discípulos e a igreja primitiva tinha de Jesus. Um homem carregando uma ovelha nos ombros e com ovelhas aos seus pés. A imagem de um pastor. Jesus aqui não é nem um rei num trono, nem um coitadinho na cruz e nem um bebê no colo de Maria. Jesus aqui, ele é um homem forte que carrega nos ombros aqueles a quem ele veio cuidar e apacentar. A imagem de Jesus aqui é a imagem de um homem trabalhador. Um homem que não poderia ser fraco, porque, não sei se você já pegou um cachorro. O cachorro tem um peso. Ovelha, gente, pesa muito. Pesa muito. Um homem que não poderia ser fraco. Um homem que estava acostumado ao trabalho. Você vê que as vestes dele são até vestes que permitem a mobilidade. Esse é o nosso Jesus, a quem devemos imitar. Um homem que está disposto a colocar nos ombros a ovelha perdida, a ovelha ferida, o irmão que ainda não está no mesmo nível de maturidade que você, mas você coloca nos ombros. Essa escala aqui que ele trocou e agora vai ficar um buraco, eu coloco nos ombros. Porque eu não estou fazendo isso pelo meu cargo, pela a glória, a minha patente. Não, eu me esvaziei de toda a minha patente e vim servir a Deus, servir a um Deus Pai. Porque assim como meu irmão mais velho me ensinou, essa é a relação que a gente deve ter. Essa é a relação que o pai espera do filho maduro, a relação de serviço. Foi isso que Jesus fez, isso que ele veio nos ensinar a fazer também. Amém? Pode tirar, muito obrigada. Bom, essa é a imagem do filho maduro. O filho maduro é o filho que serve. E nós podemos ver que Jesus, ele refletia ao Pai. E o nosso Pai é um Pai que serve. Desde o Velho Testamento. Isso não é nenhuma revelação do Novo Testamento. A revelação do Novo Testamento é que Deus é Pai. Mas a revelação que o nosso Deus é um Deus que trabalha, está desde o Velho Testamento. E você pode abrir comigo lá em Isaías. Isaías 64. Isaías 64, no versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías aqui está colocando em comparativo Deus com os deuses da antiguidade. Na antiguidade a gente tem alguns povos, eu particularmente gosto muito de estudar os povos da antiguidade, principalmente os egípcios e os gregos. E na mitologia grega especificamente, nós temos vários deuses, eles são politeístas, e os deuses da mitologia, eles são deuses passivos. Sabe quando um deus mitológico vai fazer algo pelo seu servo? Quando ele já entregou muitas coisas. Mas aqui o que Isaías está dizendo é: o nosso Deus não é um Deus passivo. O nosso Deus trabalha para aqueles que nele confiam.
O nosso Deus está ativamente fazendo coisas por você. Enquanto você faz o quê? Confia. O nosso Deus, ele não tem a força de trabalho dele movida ao que você pode oferecer. Pelo contrário, ele nem espera que você ofereça nada. E é por isso que nós cremos no ministério da graça. Porque você não fez nada para merecer. Você nem poderia fazer algo, mas foi dado a você. É dom de Deus, é presente de Deus. É isso que o nosso Deus representa. O nosso Deus é um Deus que faz. Ele é um Deus ativo, ele não é um rei contemplativo. Ele é um Deus que está em movimento, inclusive trabalhando a favor de você, a favor dos seus, naqueles que nele confiam. Esse é o nosso Deus, desde a antiga aliança. E Jesus, quando vem ao mundo, ele vem revelar esse Pai, esse Deus. Um Deus que está trabalhando a seu favor. E aí, o que Jesus faz quando está na terra? Ele anda por toda parte, fazendo o bem. Mais uma vez, se colocando em movimento. Jesus não anda pela terra falando, me adorai. Eu sou o grande Messias, se prostrem aos meus pés. Não. Jesus, ele anda por toda parte, curando os enfermos, livrando os cativos, expulsando demônios, propagando o reino, fazendo algo, se colocando em movimento. Pois era isso que ele viu seu pai fazer. Desde o céu, Deus, no seu reinado, estava fazendo algo pelo seu povo sempre. Então, Jesus replica o que Deus faz, que é estar trabalhando, e ele vem à terra e ele trabalha, e aí ele te faz a imagem e semelhança dele de novo. Você está colocado de igual para igual com Cristo, e aí você vai ficar contemplativo. Vamos apenas nos contentar com a nossa vida, sem impactar quem está do nosso lado? Não. Nós vamos nos colocar em movimento, trabalhando, como o nosso irmão nos ensinou, como o nosso pai nos ensinou. Amém? Eu gosto muito de pensar no exemplo de como funciona na minha casa. Amém? Na minha casa é assim. Quando a gente era pequeno, a minha mãe colocava a mesa e falava, gente, a comida está pronta, vem comer. Aí a gente sentava e comia. Conforme a gente foi crescendo, a minha mãe foi distribuindo funções. Então, com os 6 anos, ela me ensinou a fazer um arroz. Aí depois ensinou meu irmão a fazer um suco. E aí, coloca a mesa assim. Não, filho, o copo não bota aqui não. O talher bota assim. E aí a gente foi montando as coisas. Conforme a gente foi tendo maturidade para isso. Porque eu, com 3 anos, não poderia mexer no fogo, né? Mas conforme a gente vai crescendo, as atividades vão sendo distribuídas. E hoje, se você for na minha casa, a minha mãe não vai falar para você fazer a comida. Você vai chegar lá em casa, eu vou ter feito uma parte, ela vai ter feito outra, alguém vai ter colocado a mesa, você vai sentar e você vai comer. Ok? Porque você é uma visita. Mas eu não. Eu sou uma filha adulta, que consegue fazer a comida, que consegue pôr a mesa. Essa é muita expectativa que Deus tem nos seus filhos. Que você, como um filho adulto e maduro, não venha para a mesa na expectativa de apenas sentar e comer. Deus tem a expectativa que sente na mesa e apenas coma aqueles que são bebês e não podem administrar ainda as funções, ou aqueles que são visitas. Mas você, que é filho maduro, você vai ajudar a administrar a mesa, a trazer os elementos, a pôr a mesa, a trazer o assado. Você é responsável por fazer esse organismo acontecer. E sabe, é muito interessante porque por mais que eu ajude a minha mãe a colocar a mesa, graças a Deus eu tenho um privilégio de não precisar ser a pessoa que paga pelo que está na mesa. O meu pai me supre em tudo. Eu não preciso trazer nada da minha responsabilidade. A única coisa que eu preciso fazer é ajudar a gerenciar esse momento. Quando nós estamos na igreja, irmão, você não tem nada que você precisa trazer da sua responsabilidade. Tudo já está preparado. Deus já fez toda a parte dele, que cobre a sua parte. Ele já trouxe todo o suprimento, o mantimento. Ele trouxe os dons. Ele distribuiu os dons. Ele trouxe a salvação, a cura, a prosperidade. Ele trouxe tudo. A única coisa que ele fala é, filhos,
Me ajudem a colocar a mesa. E aí, mediante a isso, você vai como filho maduro falando, eu posso fazer isso, eu sei colocar o prato, eu sei arrumar o guardanapo, eu sei fazer o assado. E aí você vai montando a mesa com tudo que o pai já providenciou para que você apenas montasse. Esse é o serviço da igreja. Um sabe fazer essa parte, o outro sabe fazer a outra. E a gente vai selecionando, colocando tudo à mesa, para que aí sim, os bebês e as visitas se sentem. E aos poucos, nessa mesa, nesse lugar, a gente vai tendo comunhão. E conforme a gente vai tendo comunhão, a gente conversa, a gente vê como é que senta. Porque eu não sei, eu sou mestre nisso, tá, gente? Eu sento na mesa e vai falar, postura, senta direito, come direito, segura o garfo assim, não sei o quê. É na mesa que a gente aprende. Aí a gente está falando, aí um fala, e o outro interrompe o outro. Não, espera o seu irmão terminar de falar. É assim que a gente vê como se relaciona. É na mesa que os valores são passados. Sabe como você vai aprender a ser igual a Cristo? Quando você estiver convivendo na mesa com algum irmão. Quando você está dividindo a escala. E, cara, não é assim que a gente faz, não. A gente não troca a escala baseado no ministro, não. A gente cumpre a escala. E aí, se você quiser, você dobra o culto e assiste do outro ministro. E, irmão, deixa eu te falar. A gente não faz assim aqui, não. A gente não avisa em cima da hora que a escala, que você não vai poder aparecer. Não, se você não puder, se você tiver um compromisso, você vai avisar com antecedência, você vai achar alguém que possa trocar a escala com você. É assim, quando a gente está na mesa, servindo com os irmãos, a gente vai pegando os hábitos e costumes. A gente vai ficando mais parecido com os nossos irmãos e mais parecido com o nosso Pai. Mas para isso, a gente precisa estar à mesa, servindo, entendendo que nós não estamos aqui apenas para ficar sentados. Como meu irmão diz, meu irmão nesse caso Gabriel, não Jesus, meu irmão ele gosta de falar que a gente assiste, a gente frequenta teatro e cinema. Igreja a gente não frequenta. Igreja a gente participa, a gente é parte de uma igreja, parte de um corpo. Amém? E por que eu sei disso? Porque eu convivo com ele. Já vi ele falando isso várias vezes. E é assim que a gente fica mais parecido com Jesus. Convivendo com Jesus, servindo com Jesus, caminhando com Jesus. É isso que é ser discípulo. Ser discípulo não é estar na multidão ouvindo Jesus falar, mas é estar com Jesus caminhando, indo de cidade em cidade, sabendo como ele faz a divisão das ofertas, como faz a mesa. E estamos aqui, colocamos a mesa, servimos tudo, está lá a Maria fazendo um monte de coisa. Mas não é o momento de fazer um monte de coisa, é o momento de se assentar aos pés do mestre. É isso, conforme você vai convivendo, você vai entendendo. Esse é o momento de fazer todas as tarefas. Esse é o momento de se sentar aos pés do mestre. A gente vai aprendendo a se relacionar e a se parecer com um Deus que está muito acostumado a trabalhar. O nosso Deus está acostumado a trabalhar. E Ele está acostumado a colocar a mesa aos seus filhos para que você não venha com a expectativa, achando que é através do seu mérito, daquilo que você faz, você consegue algo. A gente não consegue nada pela nossa força. Tudo que nós temos é mediante a graça de Cristo, a graça do Pai, que superabundou em nossas vidas. Amém? Então, eu queria concluir com você, abrindo lá em Mateus 28. Lá em Mateus 28, depois de Jesus, vamos recapitular. Jesus se desfez da sua glória, veio à terra para nos mostrar como um filho deve se portar. E aí ele faz todo o processo, a parte mais difícil, nos conecta novamente com o Pai. E agora que a gente já tem como exemplo o que Deus é, através da vida de Jesus. Agora que a gente já sabe como um filho de Deus se comporta, Jesus, então, ele deixa pra gente a missão final. Aquilo que a gente deve fazer com a informação que a gente já teve, com todos os ensinamentos que ele nos deu. Então, lá em Mateus 28, a gente vai ler do 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus nos fez a sua imagem e semelhança, para que fôssemos filhos, e como os filhos, é nossa responsabilidade ajudar o Pai a essa grande comissão, que é chamar os outros filhos. Esse é o nosso grande trabalho. Esse é o grande motivo da gente servir aqui todos os dias. É o grande motivo de ter hoje um professor no DI ensinando seu filho. É levar a grande comissão. A humanidade agora está salva. A humanidade agora pode se conectar com Deus, se conectar com o Pai. Essa é a grande comissão de todos nós. E mediante a esse foco, nesse foco de fazer o nome de Jesus conhecido, levar à humanidade a informação de que ela pode estar de volta conectada com o Pai, nós nos dividimos nas nossas funções. Mas Jesus, ele deixa claro, eu vou subir ao Pai, mas vocês têm algo a fazer. Existe algo a ser feito. Então ainda não chegou o tempo do grande deleite. Ainda temos algo a fazer. E nós podemos fazer isso de formas diferentes, como estava sendo dito em Atos. Uns vão se separar para o ministério da palavra, e boa coisa é você que é o mesmo episcopato. Outros vão ser como os diáconos aqui separados. E, irmão, nesse contexto aqui de Atos, quando eles separam Estevão, por mais que Estevão não fosse necessariamente o ministro de púlpito que eles estavam dizendo, Estevão falava de Jesus e ministrava Jesus e pregava o evangelho em todos os lugares. Por isso ele foi apedrejado. Então, não há demérito algum entre um ministério e outro. Amém? Filipe, ele vai ser um grande evangelista, vai se separar, e todos eles começaram servindo nesse ministério de socorros. Amém? Eu gosto de... Você talvez não saiba, talvez você seja mais novo no Verbo da Vida, mas o nosso ministério é um ministério recente. E nesse ministério, hoje, as pessoas que estão na nossa diretoria, né, que trabalham lá no Centro de Operações do Verbo da Vida, todas elas tiveram uma grande história de serviço no Ministério de Socorros. Na escola de ministros a gente aprende, a gente vai vendo, né, algumas imagens na matéria de comunicação especificamente, que a primeira fotógrafa do nosso ministério foi a Mama Jen. A Mama Jen, ela foi a primeira fotógrafa do Verbo da Vida. Suelen foi a primeira editora, porque era ela responsável por revelar as fotos. A gente teve na conferência de pastores, se você acompanha o Instagram do Ministério Verbo da Vida, você viu um louvor só com pastores que começaram no Ministério de Música. Tiago Borban, que hoje é o pastor presidente da sede, da nossa igreja sede, ele era o menino do slide. Guto, ele era operador da câmera. E Guto é o nosso apóstolo. Amém? O nosso bispo, o cabeça do nosso ministério é Guto. Ele era o menino da câmera. E, inclusive, ele no Toda Terça, que você pode assistir, toda terça no nosso ministério tem um programa que é uma ministração para todo o ministério conectado junto, ao vivo, mas você pode assistir depois, onde é falado exatamente a palavra que está no coração dos nossos cabeças, né, da nossa direção, do Ministério Verbo da Vida. E o Guto, volta e meia, aparece lá segurando a câmera, dentro do estúdio. E é muito interessante pensar isso, amém? Porque seja aqui, ou seja na transmissão, o propósito é o mesmo. É compartilhar a palavra, é fazer parte da grande comissão de Cristo. Levar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão. E não importa se atualmente você está numa função operacional ou se você está numa função ministerial. O que importa é você estar disposto a estar servindo nessa mesa, como Jesus serviu e como o nosso Pai serve. Amém? Então eu quero concluir com você, eu já tinha falado isso, né? Mas agora é de verdade. Lá em Hebreus, Paulo fala lá em Hebreus, Paulo não, o autor de Hebreus diz, lá em Hebreus 6, do 9 ao 12.
ele deixa algumas instruções. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Irmãos, a salvação não se conquista por obras, mas é por obras que nós conquistamos o nosso galardão. Naquele grande dia, onde nós vamos estar face a face com Deus, Deus vai olhar para a gente e falar: e o que você fez? Com toda essa consciência de salvação, com toda essa palavra, com todos esses dons. E Paulo diz aqui: perseverem na longanimidade, na fé, servindo de todo o seu coração, porque Deus não se esquece daqueles que trabalham pelo amor ao seu nome. Deus não se esquece de você. Você pode se colocar de pé? Deus tem promessas para realizar na vida daqueles que estão dispostos a servir o seu nome. Existe um grande galardão, amém? Como se não bastasse já, né? Porque já basta sermos salvos, experimentarmos do seu amor, da sua misericórdia, da graça, do favor em todas as coisas, da sabedoria. Como se não bastasse a gente já ter o Espírito Santo. Ainda tem mais. Existe uma recompensa para todo o trabalho que você faz nessa terra. Existe um galardão para os dias que você oferta o seu serviço. Além da vida eterna, além de tudo aquilo que você já pode usufruir agora. E não porque você mereceu ou deixou de merecer, não, porque a salvação ela não é conquistada por obras, amém? Ela é pela graça. Mas as suas obras ainda assim te rendem frutos e galardões eternos. Nós podemos ter a certeza que nós servimos a um Deus que é bom, que em sua justiça nos alcançou, um Pai de amor que trabalha a nosso favor e que nos recompensa pelo nosso trabalho. Deus é interessado em te recompensar pelo seu trabalho. Existem promessas, galardões eternos, amém? Que notícia boa é saber que nós podemos pertencer a um lugar onde nas nossas fraquezas temos irmãos que nos suprem, onde os nossos dons e talentos são dados deliberadamente. E na parábola dos talentos, Jesus vai dizer que quanto mais você faz com o seu talento, mais talento Ele te dá. E aí quanto mais você faz, mais talento Ele te dá. E Ele te dá, e aí depois você faz, e aí pelo que você fez, Ele te recompensa. Meu irmão, você não perde nesse jogo. Não existe perda em servir ao nosso Deus. Você é suprido, alimentado, recompensado em tudo. Amém? Você pode se alegrar comigo nessa noite? Você pode se alegrar sabendo que o nosso Deus é um bom Pai e Ele é um bom galardoador daqueles que o buscam. Um bom galardoador. Que nós temos promessas a colher. Que nós temos uma boa terra onde investir o nosso tempo. Que o nosso trabalho aqui não é em vão. Amém? Oh, aleluia, Pai, Senhor, eu te rendo graças. Eu te rendo graças, Pai, porque o Senhor me implantou num corpo, numa igreja que entende a justa cooperação. Eu te agradeço, Pai, porque a sua graça nos alcançou. Porque hoje eu sou imagem e semelhança de Deus através de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem distribuído na minha vida, na vida dos meus irmãos, dons e talentos, para que o reino avance, para que a palavra seja
alcançadas, Pai. Muito obrigada, Pai, porque os nossos dons não vão ser retidos. Eles não vão ser retidos como represa, mas eles vão fluir como grandes cachoeiras e riachos, alcançando as civilizações, regando as terras e fazendo elas prosperarem. Eu te agradeço, Pai, por vidas sendo alcançadas para além dessas 4 paredes, Pai. Eu te agradeço pelo ministério o Ministério de Socorros, o Ministério da Palavra. Eu te agradeço, Pai, pelas muitas mãos envolvidas em fazer o seu nome conhecido, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor trabalha a nosso favor. E nós temos galardão em servir a Ti, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.